Olá, seja bem-vindo. Eu sou o Lucas Bertolucci e hoje nós vamos falar sobre trocar a planta de vaso e fazer um levantamento no caudex dela, deixar ela bela e maravilhosa. Segue a vinheta e vamos ao vídeo. Vamos lá. Essa é a planta do qual hoje eu vou trocar o substrato dela, porque esse substrato aqui está me trazendo alguns problemas. Esse é um substrato próprio para a rosa do deserto, mas ele contém muitos nutrientes aqui, muita matéria orgânica, e isso está atraindo alguns insetos, cochonilha de raiz. Então eu estou trocando todas as minhas plantas por um substrato à base de areia, carvão, que ele é antifungicida e antibactericida, e um substrato da Carolina Soy. Então eu faço a mistura deles e ele fica super drenante. Tem um vídeo aqui meu falando sobre ele, eu vou deixar na descrição, e aí vocês veem como é que prepara. Primeira coisa que você tem que fazer, muita gente assim como eu gosta de colocar pedrinhas, né? Eu só coloco pedras aqui do lado. As pessoas ficam perguntando por que se danifica colocar pedras todas. Não, porque eu gosto de enfeitar e eu também gosto de poder ver o substrato. Porque a rosa do deserto, ela só é para ser molhada quando o substrato você meter o dedo e ele sair completamente seco. Aqui no caso mesmo, ó, está totalmente úmido. Então essa é uma das regras da rosa do deserto. Você só pode regar quando o substrato estiver totalmente seco. Então você dá para meter o dedo e ver. Então a primeira coisa é você tirar essas pedrinhas. Um conselho que eu dou a vocês é que as pedras geralmente elas ficam assim com limo. Então vocês colocam numa solução de detergente, água sanitária e água. Deixa lá por algumas horas, depois vem com a buchinha e esfrega e ela vai ficar assim limpinha, ó, tá? Num vaso menor é só você apertar assim o vaso, ó, de todos os lados, que a rosa do deserto sai. Nesse caso aqui ela não vai sair dessa maneira. Então você tem que tomar o cuidado da afofar ela aqui do lado. Vai ser meio difícil eu fazer isso com, com uma mão só, mas enfim. Tem que ir tirando, é porque eu não posso fazer isso, tirando aos poucos, derrubando isso aqui. Eu vou tirar, não tem pra onde correr. Deixa eu ver. Tem que ir aqui aos poucos, deixa eu botar ela meio inclinada. E retirando com cuidado, porque essas raízes aqui, ó, finas, são as raízes que alimentam a planta. Então tem que tomar muito cuidado com ela. Nossa, você vê que aqui nesse daqui eu já tinha feito uma mistura com bastante carvão, porque o carvão é antibactericida e antifungicida, é ótimo para a planta, né? Que é difícil, viu, gente? Conseguir tirar só com uma mão, mas eu não tenho quem possa me ajudar aqui. Vai ser assim. Aqui tá a raiz dela, tá vendo? Tá em estado perfeito. Ela tinha tido uma podridão aqui, ó, tá vendo esse buraco? Foi uma podridão. Ó os bichinhos que eu tô falando pra vocês que ficam por causa do substrato. Aí o que é que você tem que fazer aqui? Você tem que simplesmente agora lavar ela. Eu vou lá mostrar pra vocês. É outra situação aqui complicada, né? Porque eu precisaria das duas mãos para fazer isso. Mas eu vou fazer aqui um pouquinho e depois eu faço com as duas mãos. Então você vai jogando água aqui nela. E para ela limpar bem devagarinho, com cuidado, em toda a raiz, vai virando ela. E vai fazendo esse processo para você limpar ela toda para ver como é que está o estado dela. Eu vou fazer isso e já volto. Aqui está ela. Ela está toda lavada. Eu limpei ela todinha.
Então qual é o próximo passo que você tem que fazer? Borrifar água oxigenada. 1 litro de água para 4 colheres de sopa de água oxigenada, volume 10 a 3%. Por que a água oxigenada? A água oxigenada, ela consegue matar os fungos e bactérias que tenham na raiz. Então você vai proteger a sua planta. Pode aplicar bastante sem dó nem piedade. Pode botar nas folhas, nela todinha. Eu vou concluir aqui, né? Porque eu não vou conseguir passar nela toda filmando. Aí depois o que é que você tem que fazer? Espera ela secar. E depois que ela estiver seca, você coloca canela. Que a canela também é antibactericida e antifungicida e vai ajudar a selar alguma raiz que se danificou, porque sempre essas raízes fininhas sempre acabam partindo, e são essas raízes que alimentam a planta. Por isso que todas as vezes, geralmente todas as vezes, né, quando você faz o replante de uma planta e o levantamento de caudex, ela dá uma leve murchada, justamente por causa disso, porque ela sente. Porque muitas dessas raízes finas foram quebradas e danificadas nesse tempo. Algumas pessoas plantam direto. Eu não estou fazendo mais isso, até para evitar futuros problemas, né? Porque uma raiz dessa aqui quebrada que você não veja, ela simplesmente é uma abertura para fungos. Então, além da água oxigenada, eu vou colocar canela. Depois que secar aqui a água oxigenada, eu vou colocar canela. Vou pendurar ela em um local que tenha vento e que não tenha sol. E vou deixar ela durante 2 dias. No 3º dia que eu vou plantar ela. Eu já tenho uma aqui que está no estado para plantar. Deixa eu pegar ela, isso se eu lembrar onde foi que eu coloquei nela, né? Deixa eu voltar, pera aí. Bom, essa daqui é a planta que eu também fiz aquele processo de enraizamento no próprio tronco. Tá? Aqui no canal ensina. Então eu já tirei as raízes, fiz a poda, aproveitei e fiz o levantamento. Então eu fiz esse tratamento com água oxigenada, eu fiz um tratamento com aqui com a canela. As palavras estão fugindo da minha boca. E aí eu agora vou fazer o levantamento dela e vou mostrar a vocês. Aqui um detalhe muito importante. Tem que ter muitos furos embaixo, tá vendo? Se não tiver, tem que fazer furos. Eu faço uma camada com carvão e com algumas pedrinhas para poder ajudar aqui a drenar. E aí eu vou colocar essa minha mistura aqui, tá vendo? Areia, carvão e o substrato da Carolina Soy. Então vamos lá, eu vou colocar aqui até uma parte. O carvão, gente, triturado, ele é muito bom. Os meus estão até com um pedaço maiores, porque eu não vou mentir não, eu fiquei com preguiça de quebrar isso muito. Então, com algumas dores no corpo, eu desisti simplesmente. Não aguentei não. Deixa eu ver se já tá bom. Já tá ótimo aqui. Aí o que é que eu vou fazer? Deixa eu pegar aqui o material que eu esqueci. Vamos lá. Então, nessa parte daqui, o que é que eu faço? Eu coloco um pouco de osmocote aqui na terra. O osmocote, lembrando, ele é peletizado. Ele tem o famoso NPK. E ele é de liberação lenta. Então dura 6 meses. Você não precisa ficar toda hora botando adubo na sua planta. Eu tenho aqui o Fusion. O Fusion, ele, além de ajudar na floração, a segurar botão, porque ele tem o bóron, ele tem o cálcio e o fósforo, ele entumece a sua rosa do deserto, faz com que o caudex dela fique mais grosso ainda. Então você vem com o Fusion
Difícil fazer medida com uma mão, viu? Mas eu vou assim no olhômetro. Joga um pouquinho de Fusion. Vem com a farinha de osso, que ela contém cálcio, né? Que é excelente para a planta. Que também só precisa colocar de 6 em 6 meses. E a nossa naftalina para combater as cochonilhas de raiz. Minha planta não tem, mas vamos prevenir, né? E aí você vem e joga uma camada de terra por cima, para não ficar em contato direto com a areia, as raízes. E coloca ela aqui. Eu vou ajeitar, porque não tem como eu fazer isso com uma mão só, e já volto. Então, eu dei uma ajeitada aqui no Caldex do lado de cá, dei uma ajeitada nas raízes, afastei elas uma da outra, coloquei aqui para poder ter sustentação para mostrar para vocês. E aí é só você preencher com o seu substrato. Sua planta vai estar bem protegida. O ideal é sempre você fazer com que ela fique no morrinho, né? Por que o morrinho? Protege a parte do Caldex aqui em cima e ajuda a água a drenar e a descer. Então essa é a parte. Aí o que é que você vai acontecer? Você pode colocar a água oxigenada, aquela mistura que eu falei, nos primeiros dias aqui. E como prevenção, porque eu sei que vai acontecer que ela vai amolecer, você coloca o cloridato de tiamina, a vitamina B1. Você bate um comprimido com 750 ml de água e rega com um copinho pequeno a cada 3 dias. Você vai deixar na sombra, né, durante uma, 2 semanas na sombra, não pode ir para o sol, porque ela tem que se recuperar. E aí depois de uns 10 dias você vai colocando aos poucos. Coloca primeiro 2, 3 horas de sol na manhã, vai aumentando até ela começar a brotar. Então é isso, pessoal. Esse daqui é como você fazer o levantamento de Caldex, né, a troca da planta. Eu espero ter ajudado a vocês. Siga o canal, compartilhe aí o vídeo, se inscreve no canal e até a próxima. Um abração.